Eu enterrei o nosso casamento vivo no subsolo das galerias romanas de Lisboa, onde o eco das traições antigas sussurrava promessas de vingança. Maria riu quando lhe contei do reencontro, os olhos dela dançando como as luzes de Alfama à noite, mas era um riso que cortava como o vento do Tejo em dezembro, frio, calculado, vazio de nós. E então, naquela noite chuvosa, quando o telefone tocou e António murmurou, ela vai sozinha, João, e não é para dançar fado, eu soube que o amor que construíramos em 15 anos de promessas era só cinza sob os meus pés, pronta para ser pisada. O sol de Lisboa entrava pela janela do nosso apartamento na Baixa como uma lâmina afiada, cortando as cortinas de linho que Maria escolhera anos atrás em Sintra, quando ainda fingíamos ser felizes. Eu estava na cozinha, o cheiro de café forte misturando-se ao aroma salgado do Tejo que subia pela rua estreita, preparando o pequeno almoço como sempre fizera desde que nos casamos. 15 anos. 15 anos de rotinas que pareciam sólidas como as pedras do pavimento de Alfama, mas que agora, ao olhar para trás, vejo como ilusões tecidas em teias de aranha. Maria desceu as escadas, o robe de seda roçando as pernas que ainda me faziam parar o coração, e sorriu, aquele sorriso que era metade sol, metade sombra. João, amor, o reencontro da faculdade é na próxima semana. Em Coimbra, mas o jantar é cá em Lisboa, no Hotel Santa Justa. Os cônjuges não vão, disseram. É só para rever os velhos amigos, sem dramas de casados. As palavras dela saíram leves, como se estivesse a pedir licença para comprar pão fresco na padaria da esquina. Eu assenti, mexendo o café com a colher que herdara do meu avô, um ferreiro de Alcântara que acreditava que o metal curvava-se à vontade do homem, mas o coração, nunca. Vai, então. Divirta-te. Eu fico aqui com os relatórios da empresa. Nada muda, Maria. Ela beijou-me na testa, um gesto rápido como o elétrico amarelo que passava lá embaixo, e saiu para o trabalho, designer gráfica numa agência no Chiado, onde criava mundos digitais que pareciam mais reais do que o nosso. Eu fiquei ali, o vapor do café subindo como fantasmas, e pensei no quanto a amava ainda. Ou no quanto odiava já não saber se era amor ou hábito. Naquela noite, enquanto jantávamos bacalhau à brás que eu preparara com esmero, ela falou animada sobre os planos, lembras-te do Pedro? Aquele rapaz alto, com o riso contagiante. Vai estar lá. E a Ana, que casou com o advogado. Vai ser como voltar no tempo, João. Antes de tudo isto. Antes de tudo isto. As palavras ecoaram na minha mente como o sino da igreja de São Roque ao longe, marcando horas que não voltam. Dias passaram em névoa. Lisboa acordava com o clamor dos mercados da Ribeira, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao diesel dos autocarros, e eu mergulhava no trabalho, engenheiro civil na Câmara Municipal, restaurando fachadas antigas que contavam histórias de terremotos e renascimentos. Mas à noite, no nosso quarto com vista para o castelo de São Jorge, eu via Maria no telemóvel, os dedos dançando na tela como se dissessem segredos. Mensagens de trabalho, dizia ela, e eu acreditava, porque acreditar era mais fácil do que duvidar. Até ao dia em que o telefone fixo tocou, um som arcaico que nos ligava ainda ao mundo analógico. Era António, um colega da faculdade que eu não via há anos, mas que partilhara comigo as noites de cerveja no bairro Alto e as confidências sobre amores perdidos. A voz dele veio rouca, como se fumasse Touman e cigarros debaixo da chuva. João, ouve. O reencontro. Maria inscreveu-se sozinha, como disseste. Mas o Pedro, lembras-te? Ele anda a falar dela nas redes. Rever a Maria, finalmente. E há fotos antigas que ele posta, de vocês os dois na praia da Caparica, antes de eu te conhecer. Ela vai mesmo sozinha. Não me cheira bem, homem. Liga-lhe. Ou melhor, vai atrás. O mundo parou. O Tejo lá fora parecia rir-se de mim, as águas escuras carregando segredos de séculos. Eu desliguei o telefone, o coração batendo como o martelo do meu avô na forja, e olhei para o espelho do corredor, um homem de 42 anos, com linhas no rosto que Maria um dia chamara de mapa das nossas aventuras. Aventuras. Agora, via-as como cicatrizes. Naquela noite, quando ela chegou, o perfume dela era diferente, almíscar, não o jasmim habitual. Tudo bem? Perguntou ela, e eu sorri, forçando as palavras. Sim, amor. Conta-me mais do Pedro. Ela corou levemente, como o vinho tinto de Alentejo que bebíamos aos domingos, e desviou o olhar para a janela, onde as luzes de Lisboa piscavam como estrelas falsas.
Não dormi. O quarto girava à minha volta, as sombras das cortinas dançando como fantasmas de traição. Pensei em todos os anos, o casamento na sede de Lisboa, com o fado de Amália e quando nas paredes, a lua de mel em Lagos, onde o mar nos beijava os pés, o nascimento do nosso filho, Miguel, que agora estudava em Coimbra, ironicamente na mesma faculdade. Tudo ilusão. Na manhã seguinte, enquanto ela tomava duche, peguei no telemóvel dela. A senha era a data do nosso aniversário, previsível, como nós. Mensagens antigas, inocentes. Mas uma, de Pedro, não vejo a hora, Maria. Como nós velhos tempos. Sem ele. Meu estômago revirou-se como as ondas no cais do Sodré durante uma tempestade. Saí para o trabalho, mas o dia foi um borrão. Caminhei pelas ruas da Baixa, reconstruídas após o terremoto de 1755, pensando como as cidades se erguem das ruínas, mas os homens. Eu parei no aqueduto das Águas Livres, aquele monstro de pedra que transportava vida através da cidade, e imaginei Maria atravessando para outro mundo. Liguei para António, obrigado, amigo. Vou descobrir. Ele riu, amargo, cuidado, João. A vingança em Lisboa é como o fado, bela, mas corta a alma. Naquela tarde, comprei um telemóvel pré-pago, daqueles que vendem nas tabacarias do Rossio, e comecei a seguir as pistas digitais. Pedro era professor de História em Lisboa, divorciado, com um perfil cheio de fotos em miradouros, sempre com um copo de ginginha na mão. Maria respondia às mensagens dele com emojis de corações subtis, mas suficientes para me fazer ferver por dentro, como o cozido à portuguesa esquecido no lume. Decidi, iria ao reencontro. Não como cônjuge excluído, mas como sombra. Os dias até ao evento foram uma dança lenta de mentiras. Eu sorria para ela à mesa, servia-lhe o vinho de Adão que ela adorava, e à noite, no escuro, revivia memórias que agora doíam como facas. Lembrei-me da vez em que, jovens, corríamos pelas ruas de Belém, lambendo pastéis de nata quentes, e ela jurava que eu era o seu porto seguro. Porto seguro. Agora, via-me como o barco ancorado enquanto ela navegava para águas proibidas. António ligou de novo, confirma. Ela marcou jantar privado com ele depois do evento. No Tivoli. Meu punho fechou-se no telemóvel, os nós dos dedos brancos como as velas do Porto de Cascais. Chegou o dia. Maria vestiu-se com elegância, um vestido azul como o azulejo de São Bento, que realçava as curvas que eu ainda desejava. Vou amar-te sempre, João, disse ela ao sair, beijando-me com lábios que mentiam. Eu esperei meia hora, vesti o casaco escuro e peguei no carro, um Fiat antigo que rangia como as minhas dúvidas. Dirigi para Coimbra, o coração acelerado como o comboio alfa pendular. Lá, no salão alugado num palácio renascentista, misturei-me aos velhos camaradas, um copo de Porto na mão, os olhos fixos na porta. Ela chegou, radiante, e Pedro abraçou-a como se o tempo não tivesse passado, um abraço longo demais, mãos que se demoravam na cintura. Eu observei de longe, o vinho azedo na boca, o ódio crescendo como era nas paredes do convento próximo. Quando o jantar acabou e o grupo dispersou para Lisboa, segui-os no meu carro, as luzes da autoestrada emborradas pela chuva fina. Pararam no Tivoli, o hotel de luxo no coração da cidade, e eu estacionei num beco adjacente, o coração martelando. Esperei, fumando um cigarro que não queria, até ver as cortinas do quarto acenderem-se. Entrei no lobby como um fantasma, subornei o recepcionista com 100 euros, quero só ver, menti, e subi as escadas de serviço. A porta do quarto 412 estava entreaberta, talvez por descuido, e o som. O som de risos misturados a gemidos cortou-me como vidro partido. Espreitei, e lá estavam, Maria, a minha Maria, nua nos lençóis brancos, Pedro sobre ela, os corpos entrelaçados como vinhas selvagens. O mundo desabou. Saí dali tropeçando, o ar de Lisboa sufocante como fumaça de incenso numa procissão da Semana Santa. Dirigi para casa, as lágrimas misturando-se à chuva no para-brisas, e jurei pelo Tejo que testemunha tudo, ela pagaria. Não com sangue, mas com a alma. A vingança seria lenta, como o fado que se arrasta nas noites de Alfama, e eu seria o cantor que a fará chorar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, como se Lisboa acordasse de ressaca após uma noite de excessos. Eu estava na cozinha, o mesmo lugar onde dias antes preparara o café com mãos trêmulas de dúvida, mas agora com punhos cerrados de certeza. Maria voltou tarde,
o cabelo desgrenhado pelo vento do Tejo, o vestido amarrotado como uma bandeira de rendição. Foi maravilhoso, João. Os velhos amigos. Sentimo-nos jovens outra vez. Ela beijou-me, e eu retribuí, sentindo o gosto salgado de mentiras nos lábios dela. Sorri, como se nada soubesse, e servi-lhe o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, o prato que ela adorava desde os nossos primeiros namoros em Coimbra. Mas por dentro, eu era um vulcão adormecido, prestes à erupção como as furnas nos Açores, onde a terra ferve sob a crosta. Passei o dia no escritório, desenhando planos para uma restauração no Bairro Alto, mas a minha mente traçava mapas de dor. Liguei para António, vi tudo. No Tivoli. Ele silvou baixinho, como o vento nas ruas empedradas de Moraria. Merda, João. O que vais fazer? Divórcio limpo. Não, pensei. Limpo seria misericórdia, e ela não merecia. Vou pensar. Mas obrigado por me alertares. Salvaste-me de uma vida de ilusões. Naquela tarde, comecei a seguir Pedro nas redes. O perfil dele era um diário de vaidades, fotos em miradores, com legendas sobre o encanto eterno de Lisboa, e comentários de Maria escondidos em respostas privadas. Uma foto antiga, dela nos braços dele na queima das fitas, com a legenda: alguns amores voltam como o Tejo à foz. Meu estômago revirou-se. Pesquisei mais. Pedro era casado na época da faculdade, mas divorciado há 5 anos, com uma reputação de sedutor nas festas académicas. Tinha ligações a uma galeria de arte no Chiado, onde vendia quadros de artistas emergentes, mundos pintados que escondiam podridões reais. Decidi vigiar. Comprei uma máquina fotográfica pequena, daquelas que vendem nas lojas de turistas no Rossio, e comecei a segui-los. No dia seguinte, Maria disse que ia à agência trabalhar até tarde. Saí do escritório cedo e plantei-me no Chiado, num café com vista para a Rua Garrett. Lá estava ela, não na agência, mas no ateliê escondido atrás da Confeitaria Nacional, os braços ao redor de Pedro, rindo de algo que ele sussurrava. Tirei fotos, o zoom tremendo nas minhas mãos como folhas ao vento de outono. Eles saíram de mãos dadas, caminhando pelas ruas íngremes até ao Bairro Alto, onde pararam num bar de fado discreto, o tipo de lugar onde Amália Rodrigues outrora cantava de amores partidos. Eu entrei atrás, sentando-me numa mesa escura, o fumo de cigarros velhos misturando-se ao cheiro de vinho de colares. O fadista no palco gemia, estranha forma de vida, e Maria encostava a cabeça no ombro de Pedro, os olhos fechados em êxtase. Meu coração era um tambor de guerra, batendo ao ritmo da guitarra portuguesa. Saíram dali bêbados de vinho e desejo, tropeçando até a um táxi que os levou para o apartamento dele em Alcântara, perto dos estaleiros onde meu avô trabalhara. Esperei no carro, horas que pareciam eternidades, até ouvir os gemidos através da janela entreaberta, sons que profanavam os nossos votos. Naquela noite, quando Maria chegou a casa, fingi dormir. Ela deitou-se ao meu lado, o corpo quente de outro homem, e eu senti o ódio crescer como raízes sob o pavimento de Lisboa. No dia seguinte, contratei um detetive privado, um homem chamado Rui, ex-polícia com cicatrizes de confrontos no intendente, que cobrava caro mas entregava provas irrefutáveis. Traição conjugal. Clássico. Vou-te dar tudo, fotos, vídeos, até e-mails. Paguei adiantado, e ele começou o trabalho. Enquanto isso, mergulhei na psicologia da dor. Li livros na Bertrand, a livraria mais antiga do mundo, sobre traição e vingança, textos de Eça de Queiroz, onde os adultérios cortam como navalhas sociais, e de Saramago, com as suas narrativas longas que dissecam a alma humana como um cirurgião impiedoso. Pensei em Fernando Pessoa, os heterónimos dele como vozes na minha cabeça, o engenheiro racional planeava, o poeta romântico chorava, o nihilista ria da farsa. A traição é o espelho da nossa própria fraqueza, murmurava eu para mim mesmo, caminhando pelo Jardim da Estrela, onde casais se beijavam sob as palmeiras. Rui ligou uma semana depois: tenho material encontro no Café Nicola, Rossio. Lá, num canto sombreado, mostrou-me o dossiê, fotos dela no carro de Pedro, vídeos curtos de beijos no elevador de Santa Justa, e-mails onde Maria confessava: João é bom, mas tu és fogo. Não aguento mais esta vida morna. Fogo. A palavra queimou-me por dentro, como o Hamlet que pedi para afogar a raiva. Paguei o resto, agradeci, e saí para a rua, onde o elétrico 28 rangia como os meus ossos. Confrontei-a subtilmente.
Naquela noite, ao jantar, sardinha assada do mercado da Ribeira, perguntei, o Pedro. Ele ainda pinta. Ela engasgou-se, os olhos arregalados como os de um veado no farol do Arnel. Sim, porquê? Mentira. Eu sorri, só curiosidade. Lembrei-me de Coimbra. Ela relaxou, mas eu vi o pânico, o primeiro creque na armadura dela. Os dias seguintes foram uma caçada lenta. Segui-os a Sintra, onde passeavam nos Jardins da Pena, mãos entrelaçadas como amantes de novela. Tirei mais fotos, compilei tudo num USB que guardei no cofre do banco. Mas a vingança não seria só provas, seria desmantelar o mundo dela, peça por peça, como eu desmontava fachadas antigas no trabalho. Comecei por Pedro, investiguei a galeria dele e descobri que vendia quadros falsos, cópias baratas de mestres portugueses passadas por originais. Um whistleblower anónimo, claro, enviou e-mails para o Ministério da Cultura, com fotos de etiquetas manipuladas. Enquanto isso, o nosso casamento desmoronava por dentro. Maria tornava-se distante, inventando viagens de trabalho a Porto, mas eu sabia, hotéis em Gaia, noites com Pedro. Uma vez, seguia até ao Porto de Leixões, onde o mar Atlântico rugia como a minha fúria, e vi-os num restaurante de marisco, brindando à nossa ruína. Voltei para Lisboa de comboio, o bilhete amarrotado na mão, jurando que ela sentiria o vazio que me infligia. António ligou, estás bem, homem? Parece que viste um fantasma. Melhor que isso, respondi. Vi o diabo na pele da minha mulher. Ele riu, nervoso, não faças nada estúpido. Lisboa tem olhos em todo o lado. Mas eu já planeava o próximo passo, envolver o filho, Miguel, subtilmente. Liguei-lhe em Coimbra, a tua mãe anda estranha, filho. Reencontro da faculdade. Cuida dela. Ele, inocente, respondeu, ela merece divertir-se, pai. Vocês os dois deviam ir juntos mais vezes. A dor era uma companheira constante agora, como o cheiro de marisco frito nas ruas de Cais do Sodré. Eu caminhava à noite por Belém, tocando a Torre Manuelina como se ela pudesse absorver o veneno da traição. Pensava na minha avó, que contava histórias de mouras encantadas que vingavam amores traídos com feitiços de esquecimento. Eu seria o meu próprio feiticeiro. Rui mandou mais, gravações de conversas, onde Pedro prometia deixar tudo por ti, Maria. Deixar tudo. Incluindo a mim. Eu ri pela primeira vez em semanas, um riso seco como o vinho de mesa barato. A vingança começava a tomar forma, não um golpe, mas uma erosão lenta, como o Tejo desgastando as margens ao longo de séculos. O confronto veio como uma tempestade de verão em Lisboa, súbito, violento, deixando tudo encharcado de verdade nua. Era sábado, o sol batendo forte nas janelas do nosso apartamento, iluminando o pó dançante no ar como confetes de uma festa acabada. Maria preparava-se para um brunch com colegas, mais uma mentira, pois Rui confirmara, almoço com Pedro no Time Out Market, mãos entrelaçadas sobre pratos de percebes. Eu esperava-a na sala, o dossiê aberto na mesa de mogno que compráramos em Mafra, fotos espalhadas como cartas de um jogo que eu ganharia. Ela entrou, o vestido leve esvoaçando como as gaivotas sobre o Tejo, e parou ao ver-me. João. O que é isto? A voz dela tremeu, como a ponte 25 de Abril ao passar um caminhão pesado. Eu levantei-me devagar, o coração um punhal no peito, e apontei para as fotos, ela e Pedro no Chiado, no Porto, em Sintra, corpos colados como amantes de Tristão e Isolda, mas sem a poesia, só podridão. Isto é o nosso fim, Maria. Ou o teu? Escolhe. Ela caiu na cadeira, o rosto pálido como o mármore da Basílica da Estrela, e as lágrimas vieram, não de remorso, mas de pânico, como se eu tivesse descoberto um cancro, não uma traição. Como? Quem te disse? Eu ri, amargo, um amigo. O mesmo que me alertou para o reencontro. Mas não importa. Conta-me, Maria. Quando começou? Na faculdade. Ou depois, quando o fogo do nosso casamento arrefeceu como vinho aberto demais. As palavras saíram dela aos soluços, fragmentadas como azulejos partidos no chão de uma tasca de alfama. Começara há um ano, num congresso de design em Lisboa, onde Pedro a abordara com um elogio a um trabalho dela, sempre foste a mais talentosa, Maria. E a mais bela. Bebidas fluíram, memórias ressurgiram,
e uma noite no hotel virou hábito. Ele faz-me sentir viva, João. Tu és seguro, mas aborrecido. Como esta cidade, bela, mas previsível. Previsível. A palavra acertou-me como um murro no estômago, e quando as rotinas que construíra para nós, jantares em família, passeios no Parque Eduardo VII, o amor quieto de quem envelhece junto. Eu andava pela sala, as mãos tremendo, o suor frio como a névoa da Serra da Arrábida. Viva! E eu? Sou o quê? O idiota que paga as contas, que cuida do Miguel enquanto tu fodas o passado. A raiva explodiu, palavras cruas como o bacalhau seco que se bate até amolecer. Ela chorava agora de verdade, as mãos cobrindo o rosto. Perdão, João. Foi um erro. Acaba aqui. Mas eu via nos olhos dela o desejo ainda, o brilho que só Pedro acendia, como o sol poente no Panteão Nacional. Sentei-me ao lado dela, o cheiro do perfume traidor ainda no ar, e segurei-lhe a mão, não com ternura, mas com o aperto de quem segura uma corda no abismo. Erro. 15 anos, Maria. O Miguel, a casa, os sonhos que tecemos em noites de insônias. Tudo erro. Ela assentiu, mas os olhos desviavam, como o olhar de um ladrão apanhado no rocio. Contei-lhe tudo, as vigilâncias, as fotos, os e-mails. Ela desabou, o corpo convulsionando como numa crise, e murmurou: ele prometeu deixar a vida dele por mim. Mas eu amo-te, João. De verdade. Amo-te. As palavras eram veneno doce, como pastel de nata queimado por fora, vazio por dentro. Levantei-me, o quarto girando como após o vinho de uma romaria em Fátima, e gritei: sai. Vai para ele. Mas leva o teu lixo contigo. Ela implorou, ajoelhando-se no tapete persa que trouxéramos de uma viagem ao Oriente, as mãos agarrando as minhas pernas. Não, por favor. O Miguel. A família. Somos nós contra o mundo, lembra-te. Contra o mundo. Agora, o mundo era Pedro, e eu era o estranho. Deixei-a chorar ali, sozinha, e saí para a rua. Lisboa pulsava à minha volta, vendedores de castanhas assadas no Chiado, turistas rindo no elevador da Glória, o elétrico tilintando como sinos de aviso. Caminhei até ao Tejo, as águas escuras lambendo os cais como línguas acusadoras, e sentei-me num banco, o vento salgado secando as lágrimas que teimavam em cair. Pensava no meu pai, que morrera de um coração partido após a mãe o abandonar por um marinheiro de Setúbal. A traição mata devagar, filho, dissera ele nos seus últimos dias, deitado na cama de Alcântara, o quarto cheirando a remédios e arrependimentos. Voltei a casa ao anoitecer, o céu tingido de laranja como o vinho do Douro. Maria estava na cozinha, olhos inchados, preparando chá de camomila, o ritual de paz que usávamos após discussões bobas sobre contas ou viagens. Falei com ele, disse ela, a voz rouca como o fado de Marisa. Acabou. Volta para mim, João. Eu bebi o chá, quente como a fúria contida, e respondi: não acabou. Tu acabaste conosco. Mas fica. Por agora. Pelo Miguel. Ela abraçou-me, o corpo tremendo, e eu senti o nojo misturado ao amor residual, como óleo e água no prato de azeite. Os dias seguintes foram um purgatório. Dormíamos na mesma cama, mas separados por um abismo de silêncios. Ela tentava reconquistar-me com gestos, o pequeno almoço na cama, passeios pelo jardim botânico, sexo mecânico que soava à despedida. Eu fingia perdoar, mas por dentro planeava. Liguei para Rui, mais material. Quero tudo sobre Pedro. Ele riu, vingança. Cuidado, homem. Lisboa engole os rancorosos. Uma noite, enquanto ela dormia, revirei o portátil dela. E-mails apagados, mas recuperáveis, planos de fuga, quando o divórcio sair, vamos para o Algarve, só nós. O Algarve, praias de areia branca onde sonháramos envelhecer juntos. Fechei o ecrã, o ódio por agora, como absinto destilado nas destilarias de Óbidos. Contei a António tudo, num bar no Bairro Alto, o fumo de charutos envolvendo-nos como névoa. Estás a enlouquecer, João. Deixa ir. Mas eu não podia. A traição era uma ferida aberta, infeccionada com dúvidas. Quem era eu sem ela? O homem previsível, o porto seguro que boceja. Ou o monstro que vingaria?
Maria descobriu que eu ainda vigiava. Encontrou o USB escondido na gaveta das gravatas. Estás a destruir-nos? Gritou ela, o rosto contorcido como máscaras de carnaval em Torres Vedras. Sim, respondi calmo. Como tu destruíste. Ela fugiu para a casa da mãe em Cascais, deixando um bilhete: pensa no que fazes. Ama-me ainda. Sozinho, o apartamento ecoava vazio, como as galerias romanas sob a baixa, túneis de ecos perdidos. Bebi vinho até ao amanhecer, ouvindo fado nos giradiscos, lágrimas de orvalho. As lágrimas minhas eram de sangue, e a vingança, agora clara, faria Pedro cair primeiro, arrastando-a com ele. A solidão em Lisboa é uma amante traiçoeira, abraça-te com braços de névoa, sussurra segredos nas ruas desertas à meia-noite, mas deixa-te nu ao raiar do dia. Após Maria partir para Cascais, o apartamento tornou-se um mausoléu de memórias, o quadro dela pintado em Óbidos, pendurado torto, o álbum de fotos no armário, com sorrisos que agora pareciam caretas. Eu andava nu pela casa, o corpo marcado por anos de amor falso, e planeava como um general romano nas galerias subterrâneas, meticuloso, impiedoso. Primeiro, Pedro. O dossiê de Rui era ouro, provas de falsificações na galeria, quadros de Vieira da Silva copiados em ateliês chineses, vendidos a colecionadores ingênuos por milhares de euros. Eu criei um e-mail anónimo, verdaderoartista@lisboa.pt, e enviei tudo para o Jornal Público, com detalhes suculentos, datas, nomes, até recibos falsos. Escândalo no Chiado, Galeria de Arte lava dinheiro com falsos mestres portugueses. Anexei fotos de Pedro assinando certificados falsos, o sorriso dele como uma máscara de hipócrita. Enquanto esperava o golpe cair, mergulhei na mente dela. Liguei para Miguel em Coimbra, a tua mãe. Problemas no trabalho. Diz-lhe que te amo. Ele, confuso, o que se passa, pai? Ela parece triste nas chamadas. Triste. Eu ri por dentro, o veneno começava a atuar. Maria ligava diariamente, voz trêmula como o sino da céu ao vento: volta para mim, João. Foi um lapso. Pedro é passado. Passado. Mas as mensagens dele no telemóvel dela, recuperadas por Rui, diziam o contrário: aguenta, amor. Ele vai ceder. O escândalo rebentou numa segunda-feira chuvosa, o tipo de chuva que transforma Lisboa em espelho quebrado. O público saía com a manchete em negrita, e o telefone de Pedro tocava sem parar, repórteres do Diário de Notícias, inspetores da PJ. Eu lia o artigo no Café à Brasileira, o busto de Fernando Pessoa assistindo ao meu triunfo silencioso, um expresso amargo na mão. Galeria encerrada. Proprietário detido por fraude. Pedro, algemado na entrada do Chiado, o rosto pálido como leite coalhado. Maria ligou histérica: viste? Pedro. Preso. Foi você, não foi? Maldito. Eu neguei, voz calma como o Tejo em dia sereno: eu. Amor, estou tão chocado como tu. Mas ela sabia. Gritou: estás a destruir tudo. Por quê? Porque tu destruíste primeiro, respondi, e desliguei, o coração dançando uma morna vingativa. Ele foi solto sob fiança, mas a galeria fechou, credores batendo à porta como cobradores de dívidas em moraria. Pedro vendeu o apartamento em Alcântara para pagar advogados, mudando-se para um quarto alugado no Intendente, bairro de Sombras, onde o crime sussurra nas esquinas. Eu seguia os passos dele online, lendo posts desesperados, inocente até prova em contrário. Apoiem a arte verdadeira. Arte verdadeira. Ironia que me fazia rir sozinho, caminhando pelo aqueduto ao pôr do sol, as arcadas como ossos de um esqueleto gigante. Agora, Maria. Ela trabalhava na agência, mas o escândalo respingara, clientes ligando, a tua ligação com o Pedro. Afeta a imagem. O chefe dela, um tipo pomposo do Lumiar, chamou-a, descrição, Maria. Ou rescisão. Ela pediu demissão, orgulhosa como uma rainha destronada, e voltou para casa, não para mim, mas para o nosso apartamento, suplicando: deixa-me ficar. Preciso de tempo. Eu permiti, o quarto de hóspedes como prisão dourada. Lá, comecei a segunda fase, o isolamento psicológico. Cozinhei as refeições favoritas dela, cataplana de marisco, arroz de pato, mas com conversas frias, olhares vazios.
Lembras-te da nossa viagem a Évora? Perguntava eu, e ela assentia, olhos baixos, o peso da culpa como chumbo nos ombros. Miguel veio ao fim de semana, de Coimbra, e eu plantei sementes. A tua mãe anda estressada, filho. Problemas com amigos velhos. Ele abraçou-a, confuso. Cuida-te, mãe. Não estragues o que tens. Ela chorava à noite, os soluços atravessando as paredes finas como o lamento de uma moura no castelo de São Jorge. Eu ouvia, imóvel na cama, o ódio misturado à pena, emoção traiçoeira que quase me abrandava. Mas lembrava das fotos, dos gemidos no Tivoli, e endurecia. Encontrei cartas antigas dela no sótão, escritas para mim na juventude: és o meu tudo, João. Para sempre. Para sempre. Agora, queimava-as na lareira, cinzas voando pela chaminé como almas perdidas. António avisou: estás a ir longe demais. A vingança corrói quem a faz. Mas eu respondi: corroeu-me primeiro. Agora, é a minha vez de esculpir. Ele suspirou, sabendo que Lisboa, com as suas histórias de duelos e duplas vidas, tolerava tais dramas. Maria tentou reconciliação, um jantar romântico no cais do Sodré, velas tremulando como esperanças frágeis. Perdão, João. Fui egoísta. Eu bebi o vinho, tinto como sangue, e disse: perdão é fraco. Mereces mais. Ela empalideceu, e eu vi o medo, puro, como o de um rato na armadilha das ruas medievais de Alfama. O próximo golpe: finanças. Descobri que ela transferira dinheiro para Pedro, empréstimos, para a galeria. Usei o advogado da família, um tubarão de Belém, para congelar contas conjuntas. Suspeita de adultério e desvio, disse ele. Ela descobriu ao tentar comprar pão, cartão recusado. Correu para casa, furiosa: o quê? Estás a roubar-me? Não, corrigi. Estás a pagar o que deves. Ela desabou no sofá, o corpo encolhido como uma criança na sé durante a missa. Por que tanto ódio? Ódio. A palavra era inadequada, era fúria primordial, como o terremoto que abalou Lisboa em 1755, deixando ruínas de onde renascer. Porque me fizeste duvidar de mim, confessei pela primeira vez, voz baixa. 15 anos, e eu era o palhaço na tua comédia. Naquela noite, ela tentou o suicídio, pílulas de um frasco antigo, encontrado na casa de banho. Eu cheguei a tempo, chamando a ambulância, o coração apertado num nó de pânico e culpa. No hospital de São José, os médicos disseram: sobrecarga emocional. Repouso. Ela acordou, olhos vazios como o mar em dia de nevoeiro, e murmurou: acaba comigo, João. É o que queres? Não. A vingança não era morte, era vida sem ela, vazia, exposta. Mandei-a para terapia, pagando sessões com o dinheiro que congelara ironicamente. Enquanto isso, Pedro ligou, número bloqueado, mas insiste: acabou, Maria. Ele é um zero. A voz dele, quebrada, diz-lhe que a amo. AME. Ri alto, desligando. O plano final tomava forma, envolver a família dela, a sociedade. Um jantar em Cascais com os sogros, onde, acidentalmente, deixaria cair o dossiê. Mas primeiro, curava a minha própria ferida, sessões com um terapeuta no Chiado, onde confessava: sinto-me monstro. Ele respondia: a dor faz monstros. Escolhe renascer. Lisboa ajudava, passeios no Monsanto, onde o verde abafava o ruído da cidade, e fado em casas de Alfama, onde vozes cantavam a minha dor. A vingança era o catalisador, a cura, o fogo que purificava. O crepúsculo em Cascais tem um brilho traiçoeiro, dourado como promessas falsas, refletindo no Atlântico que lamba a costa como um amante infiel. Convidei os sogros para jantar na vila, num restaurante de marisco com vista para a boca do inferno, onde as ondas rugem como fúrias antigas. Maria relutou: não estou pronta, João. Mas insiste, pela família. Pelo que resta. Ela veio, maquiagem disfarçando olheiras, o vestido conservador como uma freira em Fátima. Os sogros, Dona Isabel, com o seu rosário de pérolas e memórias de bailes no Casino Estoril, e o pai, engenheiro reformado como eu, com mãos calejadas de projetos no Alentejo, chegaram radiantes, ignorantes do abismo. Brindámos com vinho verde espumoso, conversas leves sobre o neto Miguel e o clima caprichoso.
Então, após os percebes, deixei cair o envelope, acidentalmente, na mesa. Fotos espalhadas como confetes amargos, Maria e Pedro em êxtase, e-mails impressos como vereditos. Dona Isabel engasgou-se com o vinho, o rosto corando como tomate de Alentejo. Maria. Isto é, Deus me perdoe. O sogro pegou numa foto, os olhos estreitando-se como fendas em muralhas medievais. Explica-te, filha. Maria congelou, o garfo tremendo na mão, e as lágrimas vieram, não soluços, mas um rio silencioso, como o Tejo em maré baixa. Foi um erro. Amor, pai. Perdão. Eu observava, impassível como a estátua do Marquês de Pombal no Rossio, o vinho na minha taça intocado. Não é só erro, disse calmamente. É destruição. 15 anos mentidos. Dona Isabel virou-se para mim. E tu, João? Sabias e convidaste-nos para quê? Humilhação. Não, respondi. Verdade. Ela precisa de ver o que perdeu. O jantar acabou em caos, Maria fugindo para o carro, soluços e quando na noite salgada, os sogros em silêncio atônito, o pai murmurando, como o terremoto, João. Abala tudo. Abracei Dona Isabel, que chorava baixinho, cuida dela. Mas perdoa, filho. O orgulho mata. Orgulho. Meu escudo, agora espada. De volta a Lisboa, Maria trancou-se no quarto, dias a fio, saindo só para comer, pão seco, como penitência. Eu trabalhava, restaurando uma igreja em Alfama, martelando pregos em madeira antiga como se pregoasse a minha dor. Miguel ligou de Coimbra, voz partida, mãe contou tudo, pai. Por que assim? Somos família. Família. A palavra cortava. Ela quebrou-nos, filho. Mas conserta-se. Ama. Pedro, enquanto isso, afundava-se. A fiança esgotada, enfrentava julgamento, fraude agravada, anos de prisão possível. Li nos jornais, ex-professor de História vira vilão da arte. Anónimo, enviei-lhe uma carta, a tua Maria chora agora. Paga na mesma moeda. Ele não respondeu, mas vi fotos dele na saída do tribunal, barba por fazer, olhos vazios como o mar em rabo de peixe. Maria emergiu enfim, magra como uma santa de procissão, e ajoelhou-se aos meus pés na sala. Matei-nos, João. Mas renasce. Por favor. Toquei-lhe o cabelo, fios sedosos agora ásperos como cânhamo, e senti a vitória amarga, doce como figos maduros de serpa. Renasce sozinha. Eu observo. A fase final, a sociedade. Espalhei rumores subtis, conversas em cafés do Chiado com amigos comuns, ouvi que a Maria. Coitada, com aquele Pedro. A agência dela, onde tentara voltar, recusou, imagem, percebes? Amigas ligavam menos, convites secavam como o dor no verão. Ela via, o espelho devolvendo uma mulher isolada, e quando as galerias romanas, vazia, e quante. Uma noite, no bairro Alto, encontrei António num bar de ginginha, venceste, João. Mas a que custo? Bebi o licor forte, queimando a garganta, ao custo dela. E ao meu renascimento. Ele abanou a cabeça, cuidado. A vingança é fado, bela, mas eterna. Maria tentou o último golpe, ligou para Pedro da prisão, mas o número mudara. Desabou nos meus braços, perdi tudo. Tu és o meu porto. Porto. Aceitei o abraço, mas o meu era de gelo, como a brisa do Tejo em janeiro. Deixei-a ficar, cozinhando juntos, feijoada à transmontana, mãos tocando acidentalmente, mas o fogo apagara-se. Miguel veio para casa nas férias, mediando, perdoem-se. Jantámos em família no terreiro do Paço, o arco triunfal assistindo, e rimos de anedotas antigas. Mas sob a mesa, os olhares de Maria suplicavam, e os meus respondiam, paga ainda. Pedro foi condenado, 2 anos suspensos, mas banido do mundo da arte. Saiu da prisão um homem quebrado, mudando para Faro, longe de Lisboa. Maria soube pelo jornal, e chorou, culpa tua. Culpa tua, ecoei. A vingança consumava-se, ela, sozinha na multidão de Lisboa, eu, livre na prisão da dor. Caminhava agora pelo Tejo ao amanhecer, o sol nascendo como perdão distante, e sentia a alma leve,
não curada, mas vingada. O outono em Lisboa veste a cidade de mantos ocre, folhas caindo nas ruas como confetes de um carnaval findo, e eu caminhava pelo parque da cidade, o ar fresco limpando os pulmões de anos de fumaça emocional. Maria e eu vivíamos agora uma trégua frágil, não amor, mas coexistência, como as torres da Sé e do castelo, vizinhas mas separadas por séculos de histórias. Ela trabalhava freelance de casa, designs tímidos para clientes pequenos, o brilho nos olhos apagado como lanternas após a festa. Eu, promovido no trabalho, restaurava o aqueduto, arcadas que transportavam água pura através do caos urbano. Miguel notava: vocês mudaram, pai. Como fantasmas. Fantasmas. Sim, éramos ecos um do outro, assombrando o apartamento com silêncios que diziam mais que palavras. Uma noite, após um jantar de cozida à portuguesa, o vapor subindo como memórias, ela falou: sinto falta do fogo, João. Mas contigo, aprendi a calma. Calma. Minha vingança dera-lhe isso, a ausência de paixão, o vazio que ela infligira multiplicado. Pedro reapareceu numa carta anônima que ela recebeu: sinto a falta do teu toque. Volta. Ela mostrou-me, mãos tremendo: que faço? Rasguei-a, o papel rasgando como pele, nada. Ele é passado morto. Mas vi o tremor nos olhos dela, o desejo latente, como brasas sob cinza. Liguei para Rui, vigia-o de novo. Faro era longe, mas o detetive encontrou Pedro, bebendo em bares de turistas, paquerando raparigas alentejanas. Enviou fotos, eu mostrei-lhes a Maria: vês? Ele segue. Tu paras. Ela assentiu, quebrada, e na terapia, sessões conjuntas agora, no consultório com vista para o chiado, confessou: traí por medo de envelhecer sem chama. Mas a chama queima. O terapeuta, um homem sábio como um frade de Mafra, disse: a traição é espelho. Reflitam. Refletimos, noites inteiras falando, das noites em Coimbra, dos sonhos partidos, da dor que nos unia agora como cola em cerâmica rachada. António veio jantar, trazendo vinho do Dão: perdão é o verdadeiro triunfo, João. Brindamos, e eu admiti: quase. Mas a cicatriz fica. Ele riu, como Lisboa após o terremoto, mais forte, mas marcada. O clímax veio no Natal, em família na casa dos sogros em Cascais. Árvore piscando como estrelas falsas, rabanadas quentes no ar, e Maria, de joelhos junto à lareira, pediu: perdoa-me, João. De verdade. Os sogros observavam, olhos úmidos. Miguel apertava a minha mão. Olhei para ela, a mulher que amara, traíra, e agora suplicava, e senti o ódio dissolver-se como açúcar no chá de Lúcia Lima. Perdoo, disse, e abracei-a, o corpo dela frágil contra o meu. Mas o perdão era condicional, como o fado que acaba em esperança sussurrada. Voltámos a Lisboa de mãos dadas, mas o fogo novo era cauteloso: passeios no Tejo, beijos sob as luzes do 31 de janeiro. Ela desligou o passado, bloqueou Pedro, queimou fotos antigas. Eu, deletei o dossiê, mas guardei as lições: a traição ensina a vigiar, a amar com olhos abertos. Anos passam agora. Miguel casa-se em Coimbra, e nós dançamos a valsa no salão da faculdade, risos e quando como nós velhos tempos. Maria envelhece graciosa, rugas como mapas de viagens partilhadas. Eu, engenheiro de almas partidas, restaurei o nosso amor, não perfeito, mas autêntico, como Lisboa, garrida nas ruínas. Às vezes, à noite, caminho sozinho pelo mirador da Senhora do Monte, o Tejo brilhando abaixo como veia de prata, e penso: a vingança salvou-me, mas o perdão libertou-nos. António tinha razão, é fado, eterna dança de dor e redenção. E Lisboa, testemunha impassível, sussurra: vive. Ama. Trai se quiseres, mas paga o preço.